Agora está perfeito. Sou a professora Paola Porto. Agora sim, estamos gravando o material, né, o EP3. Professora Paola Porto, a professora orientadora do EP3, aqui do campus Niterói, NPJ. Ah, Iniciaremos aqui a primeira trilha do EP3, que é a trilha que a gente vai trabalhar com queixa-crime. Mas antes de iniciarmos com a explicação de queixa-crime, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que vem a ser ação penal, e especialmente sobre essa divisão de ação penal pública e privada. Acredito que todos que aqui estejam já tenham passado pela matéria processo penal 1 e processo penal 2, né? E conheçam o procedimento, os procedimentos ordinários, sumário, sumaríssimo, os ritos, né? E essa ideia que na prática, no EP3, a gente vai ver um pouquinho sobre essas ah, ações, as principais que são cobradas, seja na prova da ordem, seja algum tipo de concurso, ou na própria vida mesmo, que é o estágio obrigatório. Pois bem, então, ação penal, o que que a gente tem, que eu ia começar aqui no conceito, né? O conceito de ação. É um direito subjetivo, processual, autônomo, abstrato, específico, à prestação jurisdicional sobre uma demanda de um direito material. Jurisdicional sobre, perdão, é um direito de natureza pública que pertence ao indivíduo como pessoa e ao próprio Estado, enquanto administração perante aos órgãos destinados a tal fim. Eu estou lendo aqui, mas já pensando aqui na peça que vocês já fizeram, mas eu vou repetir alguns, nem todos os alunos talvez tenham ingressado tardiamente, e eu vou explicar como é que se faz a peça queixa-crime, se for o caso, ok? Então, assim, esse é um conceito de ação, um direito subjetivo processual. Por que direito subjetivo? Não é exatamente um direito potestativo. Você, na hora que se viola um direito, você tem esse direito subjetivo de buscar, né, essa prestação jurisdicional, essa tutela jurisdicional, né, essa proteção do Estado juiz a um direito material que supostamente tenha sido violado. Só que aqui esse conceito de ação não é um conceito de ação penal, é um conceito de ação. Ele foi extraído da teoria geral do processo, ok? Mas ação penal, propriamente dito, o que a gente pode falar? É um direito do Ministério Público ou do ofendido de ingressar em juízo. Até porque, se a gente for tirar na sua regra geral, é, ação penal, o titular da ação penal é o Ministério Público, que é o órgão acusatório. Tá? Qual é o objetivo? Toda vez que uma lei penal for violada, eu preciso buscar a aplicação dessa lei através dessa sua sanção, a sua pena, né? A aplicação da lei penal ao caso concreto. Regra geral, o que se vai buscar? A condenação do suposto, né? O suposto, que a gente vai chamar suposto autor do fato, o SAF, o autor da infração, que aí, eventualmente, né, ou efetivamente, não será mais um suposto, né, quando comprovada sua autoria e materialidade. A exceção, se o réu for inimputável, pode haver absolvição com medida de segurança. Ninguém pode sofrer sanção sem o devido processo legal. Isso aí é o colorário que a gente tem lá na Constituição Federal. Precisa de um processo, né? A ação existe mesmo que seja julgada improcedente, mesmo que seja que tenha a rejeição da denúncia, né? Na verdade, a rejeição da denúncia não chega a formar ação, mas é necessário que haja oferecimento, né? Ainda assim, para que a pessoa eventualmente possa iniciar esse processo penal. E não tendo, obviamente, a rejeição, a gente vai ver algumas providências que poderão ser tomadas. Pois bem, conceito e natureza jurídica da ação. É um direito político constitucional, invoca-se o poder judiciário de aplicar o direito penal objetivo ao caso concreto. Tá? O que mais me interessa aqui, né? Dentro desses conceitos, vocês já viram em processo penal. O que eu quero trazer para vocês é com relação às condições dessa ação,
né, dentro do âmbito do processo penal, e ainda as diferenças de ação penal pública e ação penal privada, só para a gente relembrar um pouquinho, tá? Só pegando aqui, finalidade é o direito de punir do Estado, ius puniente, também o direito de perseguir, ius persequente, do Estado, através seja do inquérito policial e seja do próprio devido processo legal, que deve ser garantido a ampla defesa, o contraditório, tá? E aí aqui eu tenho alguns fundamentos legais com relação ao acesso ao Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35, e também a possibilidade de admissão da ação penal privada subsidiária da pública. Falaremos sobre ela também. Pois bem, regra geral do processo, teoria geral do processo que a gente vai ter aqui. CLEA e PP, né? Parece nome de dupla, né? Dupla de funk, CLEA e PP, mas não. Essa é uma conceituação tradicional emprestada do processo civil, né? Que são as condições ao legítimo exercício da ação, e o PP seriam os pressupostos processuais. Então, o que a gente tem lá no processo civil? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte, interesse processual e justa causa. Ok. Está meio misturado entre processo civil e a justa causa que a gente pega da matéria em si, que é o processo penal. Com relação à existência e validade, a gente tem necessidade de ter um juiz competente, a parte tem que ser capaz e a demanda tem que ser válida. Até aí a gente mais ou menos tem uma noção de como é que funciona, né, esse processo penal, essa ação penal. Só que no processo penal ainda tem algumas condições específicas nesse sentido, tá? Que são condições que a gente vai chamar de procedibilidade, condições específicas da ação. São as que condicionam o exercício da ação penal, né? Que se não tiver aquela condição, a ação não pode prosseguir. Por exemplo, quando a gente vai ter a ação penal pública condicionada à representação ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Veremos isso. Acredito que vocês já tenham visto, mas vamos relembrar também que algumas condições de procedibilidade. Pois bem, a Auri Lopes Júnior e tantos outros doutrinadores falam o seguinte: olha, processo penal não é a mesma coisa que processo civil. Processo civil tem uma lógica, ele tem as suas próprias características, seus conceitos de ação, as suas condições de ação, e processo penal ele tem toda uma especificidade, que não se confunde lá com a área civil. E o que eles vão falar? Né? Existem as condições próprias do processo penal, que, por exemplo, para ter uma condição do processo penal, primeiro tem que ter uma tipicidade aparente, né? Preciso que narrem uma conduta típica do direito penal. Se acaso for narrada uma conduta atípica ou abrangida por uma excludente de licitude, o juiz já pode rejeitar, e aí não forma a ação penal, né? E rejeitar a denúncia ou a queixa. Se o juiz percebe desde o início que o fato não é criminoso, que ele só pode julgar crime. Ele não pode julgar, mas houve uma grande injustiça. Sinto muito, vai para o cível. Tem um prejuízo, vai para o cível. Aqui ele só vai julgar se tem um delito, seja ele uma contravenção penal, seja um crime efetivamente, tá? Também precisa, enquanto uma condição de ação do processo penal, a punibilidade concreta. Se porventura o juiz perceber que já está presente uma causa extintiva de punibilidade, o juiz já pode declarar naquele momento e também extinguir aquela ação. Legitimidade para agir, muito próxima ao que a gente tem na condição de ação do processo civil, e aqui o próprio da condição de ação própria do processo penal, que é a justa causa. Que vem a ser essa justa causa? Indícios mínimos de autoria e materialidade, né? Que aquele cara, que aquele elemento, que aquele nacional, que aquele sujeito, a gente pode colocar vários, aquele sujeito, aquela pessoa, né? Tem elementos mínimos que indiquem que ele seja o autor do fato. E a materialidade, se efetivamente houve essa tipicidade, esse crime, né? Pois bem, para isso, eu trouxe aqui um julgado no habeas corpus 193.254 do Paraná, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, né, que
veio lá do STJ, um agravo regimental em habeas corpus, né, que ele vai discutir exatamente essa questão das condições de ação. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Revolvimento dos fatos e provas, providência incompatível com esta via processual, extinção anômala da ação penal, inviabilidade e precedente. Pois bem, o item 1 aqui. A justa causa é exigência legal para o recebimento da instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395.3 do Código de Processo Penal. Consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais. Tipicidade, já havia lido aqui para vocês, adequação de uma conduta fática a um tipo penal. 2, né, o B, punibilidade, já tinha colocado aqui para vocês, tá? Além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir qualquer causa extintiva de punibilidade. E a letra C, viabilidade, existência de fundados indícios de autoria, que a gente vai chamar de justa causa que estava aqui. Ok? Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para os senhores. O que eu quero agora é este aqui. Eu estou aqui agora no Código de Processo Penal, junto com os senhores. Deixa eu colocar aqui o artigo 41. Olha só o que a gente estava falando. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso. Só lembrando, quem foi meu aluno sabe que eu sempre repito isso. Nosso processo penal, o nosso direito penal é um direito penal, é um processo penal do fato. O suposto autor do fato vai se defender do fato, não é o direito penal da pessoa, do crime, é do fato. Por isso que é tão importante a exposição do fato. É isso que vai ser acusado e é isso que vai ser objeto de defesa, tá? Então, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e todas as circunstâncias de fato, tá? A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identificá-lo. Quem é? É João? É José? É Maria? Né? É Joana? Quem é que é? Né? E será que tem alguma maneira? Eu não tenho o nome completo da pessoa, eu não tenho CPF, tipo sanguíneo, mas eu tenho algum tipo de esclarecimentos que eu possa identificá-lo. A classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, esse aqui é muito basilar. Se eu fosse colocar aqui os meus elementos mínimos para uma petição inicial, que eu teria que ir lá no 319 do CPC, é muito mais ousado, é muito mais detalhado. Aqui é bastante simples, e ainda assim nós temos problemas seríssimos com petições ineptas, tá? Pois bem, deixa eu voltar aqui para o nosso material. Eu vou fazer isso de vez em quando. Eu vou na lei e volto aqui no material, mas prometo que não irei cansá-los com slides gigantescos. Primeira coisa que a gente tem que saber, e aqui eu vou pular rapidamente, é isso aqui. Eu tenho dois tipos de ações, tá? Ação penal, né, que é meu gênero, né, que tem ação civil, ação penal. Essa ação penal se subdivide em ação penal pública e ação penal privada. Ora, ora, já havia dito isso para os senhores. Não é exatamente ação penal privada, é a ação penal de iniciativa privada, tá? A pública se subdivide ainda em incondicionada e condicionada. Ora, a própria palavra já me diz, incondicionada quer dizer, não tem nenhuma condição para que ela possa ser exercida, uma condição de procedibilidade, ela simplesmente há indícios mínimos, cumpriu aquelas condições de ação dentro do processo penal, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Já a condicionada, eu preciso que haja uma condição de procedibilidade que a gente vai ver aqui, seja no artigo 24, parágrafo 1º do CPP, seja o 100, parágrafo 1º do CP.
tá? Quer ver uma coisa? Deixa eu voltar aqui. Eu quero essa aqui mesmo. Olha como é que ela se subdivide aqui nessa ação penal pública, tá? Eu tenho 24 do CPP e o 129.1 do Código da Constituição Federal e o 100 do Código Penal, tá? Se for incondicionada, eu não preciso de nada, né? Apenas eu preciso que cumpra os requisitos mínimos de condições de ação. Deixa eu colocar o Código Penal aqui com vocês, que a gente vai lendo aqui novamente. O Código de Processo Penal já está aberto, falta só o Código Penal. Então vamos lá. O primeiro que eu quero é o artigo 100, não é isso? Ó, estou no 100 do Código Penal, tá, pessoal? Que ele vai falar da ação penal. Olha, e detalhe, estou no Código Penal que é de 1940. Ele já falava que era ação pública e de iniciativa privada, e não simplesmente ação privada. O artigo 100 vai me dizer: a ação é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, qual é a minha regra? A minha regra é essa aqui: a ação penal é pública. A minha exceção é quando? Quando ela for privativa do ofendido. Tá? A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Ora, essa aqui, então, é a ação penal pública condicionada, porque depende de uma representação do ofendido ou depende da requisição do Ministro da Justiça. E o parágrafo 2º, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, ok? E ainda tem o parágrafo 3º aqui, ó. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, ok? Eu estou aqui no Código Penal, eu vou dar um pulo lá no Código de Processo Penal a partir do artigo 24, para a gente ver exatamente isso, ó. Ação penal, no artigo 24, eu tenho mais ou menos o mesmo texto que está lá no Código Penal. Olha o que o Código de Processo Penal me diz. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia, já vimos lá o artigo 41, do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, ok? Olha que interessante. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, nas ações pública condicionada ou que a gente vai ver na possibilidade de ação de iniciativa privada, se por acaso o ofendido vier a falecer, só tem uma hipótese que não pode acontecer isso, tá? Esse direito de representação poderá ser passado para essas pessoas aqui, que é o cônjuge, ascendente e descendente. Pois bem, até aí, o 29, que eu quero só pegar aqui o 29 para vocês, que seria o parágrafo 3º do 100. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público: 1. Aditar a queixa. 2. Repudiá-la e oferecer uma denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, ok? Aqui, ó, 30. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Tá? E aí vem o 31, que seria a possibilidade dessa ação privada também, muito próximo do que a gente leu em cima do 27, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação
passará ao cônjuge, descendente, ascendente, descendente ou irmão. Tudo bem? Então, isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse primeiro momento, né, com relação às fundamentações legais para essa ação penal, seja a que está descrito no Código Penal, que aí a gente viu que a redação é muito parecida do Código Penal para o Código de Processo Penal. Então, a gente tem aqui nesse panorama, né, que eu coloquei aqui, ação penal pública, que subdivide em incondicionada, quer dizer, eu não tenho nenhuma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Só lembrando aqui uma questão para vocês: denúncia é a petição inicial, que é o nome que se dá à petição inicial na ação penal, e queixa é o nome da petição inicial que se dá na ação penal. E qual a diferença de um e de outro? Toda vez que for do Ministério Público, é a denúncia. Toda vez que for do privado, do particular, será queixa-crime. Até mesmo, olha só que interessante, quando a gente trabalha, por exemplo, ação penal privada, ação penal privada subsidiária da pública, que eu acabei de ler para vocês o artigo 29 do Código de Processo Penal, mas também está prevista na Constituição, no artigo 5º, ela também deve ser oferecida na forma de queixa-crime, por mais que o crime seja um crime de titularidade do Ministério Público, mas toda vez quem faz a petição, se é o particular, vai ser através de uma queixa-crime. Deixa eu retornar aqui, então, nessas perspectivas que eu estava com vocês. Ação pública incondicionada, falamos condicionada, requisição do ministro e representação. Como é que eu sei que um crime é de ação penal pública? Quando a cola vai estar no Código Penal. Tá? A gente vai sempre buscar no Código Penal. Seja se for de uma ação penal pública incondicionada, condicionada ou ação penal privada. Como é que eu vou descobrir essa cola, essa dica no direito, no Código Penal? Deixa eu colocar aqui para vocês. E talvez antigamente fosse um pouco mais difícil, né? Quando a gente não tinha internet, não tinha computador para a gente ter o Ctrl F. O que que eu faço? Eu coloco aqui o Ctrl F e coloco a palavra representação, tá? Tem um de 27 ocorrências com a palavra representar, né? Representação. A primeira, o artigo 100, no Código Penal, não é nenhum tipo de crime, tá? Vem o parágrafo 2º, ainda não me interessa. A irretratabilidade da representação, não me interessa ainda, não estou falando ainda dos crimes em espécie, né? Eu já tenho aqui, começando nos crimes. Eu estou no artigo 128. Aborto no caso de gravidez, eu sou representante legal. Não, não é o que me interessa. Já começa aqui alguma questão que me interessa. Periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130 do Código Penal. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de quem sabe ou deva saber que está contaminado, né? Aí vem aqui a pena, né? O agravante. E parágrafo 2º, somente se procede mediante representação. Essa palavra é a palavra-chave nos crimes. Eu já sei, então, que esse tipo de crime, se ocorrer, ele é uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Estou aqui no 145, volto um pouquinho, mais um pouquinho. Eu estou aqui no capítulo 5 dos crimes contra a honra. Aí eu tenho a calúnia, eu tenho a difamação, eu tenho a injúria, eu tenho aqui as disposições comuns, e a palavra aqui que eu falei, representação, está aqui no artigo 145. Vamos ler junto aqui. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, né, da violência resulta lesão corporal, e aí vem o parágrafo único aqui. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça,
no caso do inciso 1 do caput do 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo. Então, tem que voltar lá. Ó, 141, já adianto aqui, a requisição do ministro da Justiça. Quem é o 141.1? Se for algum crime contra a honra de quem? Contra o presidente da República ou o chefe do governo estrangeiro. E o outro é contra quem? Inciso 2 vai ser representação do ofendido. Quem é o inciso 2 aqui? Contra funcionário público em razão das suas funções ou contra presidente do Senado, Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Vejam, já tem aqui mais um segundo exemplo com relação à ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Vou mais um pouquinho. Esse aqui, então, não tem nada a ver, representante legal não tem nada a ver. Então, vou botar a palavra representação, fica mais fácil, diminui. Ameaça. Mais um crime. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de lhe causar mal injusto e grave. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo. Então, a ameaça é um que se procede mediante representação. Então, preciso dessa condição de procedibilidade para que a ação seja intentada, que é a representação do ofendido. Tem mais um aqui, perseguição. O próximo, violação, crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Veja, eu não vou cansá-los. Lembrando também, tá? A gente não deve se restringir ao Código Penal. Eu tenho que ver também outras legislações. Quer ver um exemplo aqui? Vou pegar uma legislação aqui diferente, ó. Lei 9.279. Que lei é essa? Lei da Propriedade Industrial. Mas é uma lei de empresarial. O que essa lei de direito empresarial está aqui falando? Está falando aqui de marcas, patentes. Tem crimes. Aqui, ó. Crimes contra a propriedade industrial, crimes contra patentes, né? Comete crime contra a patente ou invenção ou modelo de utilidade quem fabrica, quem vai piratear, copiar marcas, são crimes. Vamos lá? Representar. Não tem nenhuma pública condicionada. Mas eu tenho aqui a palavra queixa. Opa, tem palavra queixa aqui sim. Então vamos lá. 199. Nos crimes previstos nesse título, somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do 191, que a ação será pública. Então, nos crimes nesse título, que título é esse? Eu tenho que voltar tudo aqui. Capítulo, capítulo, capítulo. Volta, volta, volta. Título 5. Todos esses crimes aqui são de ação penal de iniciativa privada. O que eu quero trazer agora com os senhores? Cada legislação que vai trazer um direito material, que é o direito penal, que vai trazer um fato típico, ele normalmente vai dizer qual é o tipo da ação penal. Quer ver uma coisa? Artigo 121. Vamos lá no 121. Crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, matar alguém. Aí tem parágrafo com diminuição de pena, homicídio qualificado, feminicídio. Estou descendo aqui. Aí tem homicídio contra menor. Teve bastante alteração em 2025, hein? Dá uma olhada aqui depois. Homicídio culposo, feminicídio. Estou descendo com vocês aqui, passando o olho rápido, tá? Coautoria. Parei aqui. O que eu quero trazer? Né? E qual é o meu exemplo aqui? No homicídio, a partir do artigo 121, não diz nada, não diz se é representação, não diz se é queixa, não diz nada. Quando a lei não disser nada, quer dizer que a ação penal é pública incondicionada, tá? Que não tem nenhuma condição. Tá? Então, isso é bem importante para a gente saber. A lei material que vai nos trazer a cola do que vai ser essa ação penal, se é pública condicionada, pública incondicionada ou
ação de iniciativa, ação penal de iniciativa privada. Tudo bem, pessoal? Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui com vocês. Não, não quero esse não, quero aquele outro lá, que estava legal, esse outro lá. Esse aqui. Pois bem, então o que a gente tem aqui é essa divisão. Acho que ficou claro com relação a como é que eu vou identificar a partir de um fato, um fato delituoso, né? Qual vai ser o tipo de ação que vai ser oferecida? Se vai ser uma ação penal pública, incondicionada, condicionada, né? Ou se vai ser uma ação penal privada. Com relação à ação penal privada, nós lemos o artigo 30, né? E nós lemos também o artigo 29 do CPP. O 30 vai dizer simplesmente da ação penal privada. Existe um tipo penal, que existe, é somente esse, o artigo 236, que a gente vai chamar de ação penal privada personalíssima, porque somente poderá ser intentada pelo ofendido. Lembra que a gente leu um daqui? Em caso da morte do ofendido, a representação poderá ser feita por seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou irmão, né? Ou então, em caso de morte do ofendido, a ação poderá ser intentada por essas mesmas pessoas. Nesse caso aqui, da ação penal privada personalíssima, se acaso o ofendido vier a falecer, é o único caso de extinção da punibilidade na hipótese de morte do ofendido, tá? Que aí ela não vai poder, somente o ofendido pode intentar, ela não pode ser substituída por seus cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? É o que a gente vai chamar de personalíssimo. E a subsidiária da pública, toda vez que o Ministério Público não intentar ação no prazo correto, opa, deixa eu ver se eu tenho aqui o prazo, eu cheguei a colocar. Aqui, ó. Por acaso aqui eu não coloquei o prazo. Tenho assim, ó. 5 dias réu preso ou 15 dias o réu solto para o Ministério Público oferecer a denúncia. Pode haver prazos diferentes, por exemplo, aqui na lei de drogas são 10 dias para crime de drogas, tá? E tem um detalhe também muito importante aqui para trazer para vocês. A ação penal pública condicionada e a ação penal privada tem um prazo decadencial de 6 meses para o ofendido ou vítima, né? Seja fazer a representação ou oferecer a queixa-crime, tá? Contados a partir de quanto? Da data do fato? Não, contados a partir de quando ele souber quem é o autor do crime. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso lá atrás, ainda na minha faculdade, eu falei, como é que alguém não vai saber quem cometeu um crime? Hoje é muito assim, é muito mais usual a gente ter isso, especialmente quando for crimes cibernéticos. Eu sofri um golpe na internet, algum golpe eletrônico, né, uma fraude. Eu não sei ainda quem é. Claro que isso aí não seria, no caso, uma ação penal privada, mas uma injúria, quer ver uma coisa? Eu estou num grupo de WhatsApp, alguém venha praticar um crime contra a minha honra. E eu não sei, tem um número lá, mas eu não sei quem falou, quem publicou uma foto ou um texto que venha desonrar a minha personalidade, a minha intimidade, de alguma maneira, né? Ou até descobrir quem é essa pessoa, eu tenho, a partir do momento que eu descobri, ainda 6 meses para ajuizar a queixa-crime, ou, se for o caso, de uma ação pública condicionada, fazer a representação, tá? Então, isso é bem importante nessas questões. Depois aqui a gente vai falar sobre outras questões que não é nesse momento. Deixa eu ver se eu queria mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto é isso. Importante aqui. Deixa eu pegar aqui uma coisa bem legal. Dos princípios. Vamos falar um pouquinho desses princípios da ação. E esse aqui está legal porque eu faço a separação entre um e outro. Que é a princípios da ação penal pública e a ação penal privada. Dos princípios da ação penal pública, eu vou ter obrigatoriedade e legalidade.
Olha que interessante. Existindo elementos que indiquem a ocorrência de um fato típico ilícito, é ele, o MP, obrigado a promover ação penal ou pedir o arquivamento se por acaso não tiver esses ajustes da causa. E é muito interessante porque quando eu aprendi o processo penal, a gente tinha muito nítido essas questões. Ah, Apesar de já existir a Lei 9.099, que eu tenho aqui, que é que era de 95, eu me formei em 2001, não, 2005. A lei é de 95, mas ainda assim ela era muito incipiente, ainda não tinha essa ideia, né? Lá atrás tinha essa ideia. Tem crime no Ministério Público, que é o órgão acusador, né? Ele tem que oferecer a denúncia, ele não tem que conversar com aquele suposto autor do fato, ele não tem que negociar, ele não tem que fazer nada, simplesmente ele tem que oferecer a denúncia, ele vai acusar e o juiz que vai absolver ou condenar, né? Tinha essa perspectiva. Mas vem numa outra lógica, e claro, influenciada por outras legislações de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, de uma justiça criminal mais negocial, né, trazendo institutos, né, de negociação. Por exemplo, na Lei 9.099, a gente vai ter a transação penal. Atualmente, pelo pacote anticrime, a gente vai ter o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal. Logo, esse princípio tão marcante da ação penal, que é da obrigatoriedade ou da legalidade, você está na lei do Ministério Público enquanto órgão acusador, né, ou acusatório, ele tem que promover ação penal, há uma flexibilização, é uma flexibilidade ou uma mitigação dessa obrigatoriedade no momento que existem institutos que ele pode vir a negociar o oferecimento da denúncia. Isso dentro da ação penal pública. Já na ação penal privada, qual é o princípio que vai reger? A oportunidade de conveniência. Eu comentei aqui com vocês que eu posso estar num grupo de WhatsApp, eu estou aqui no grupo aqui do EP3 e alguém me ofende, né? Até eu descobrir, foi fulano. Espera aí, vou entrar com uma ação? É oportuno? É conveniente? Será que eu quero mesmo entrar com essa ação? Porque a gente já sabe que os crimes contra a honra é um crime de iniciativa privada. Eu não sei se eu quero, eu acho que eu vou me aborrecer. Não, eu quero sim, eu quero para a questão pedagógica, para que a pessoa não faça mais isso de novo, eu vou entrar. Mas o que me importa aqui? Dizer que o princípio que vai reger a ação penal privada é o princípio da oportunidade e da conveniência. Volta aqui da ação penal pública, mais uma vez aqui do princípio, nesse outro lado. Princípio da indisponibilidade. O juiz é o fiscal desse princípio, porque é ele quem decide quando o Ministério Público pede o arquivamento. E aqui eu falo do antigo artigo 28, antes do pacote anticrime. Ele veio a ser alterado, o artigo 28, passando para o MP essa atuação no arquivamento do inquérito policial. Todavia, esse artigo 28 foi questionado pelo STF, que fez uma interpretação conforme. E na interpretação conforme a Constituição do STF do artigo 28, que vai falar sobre esse arquivamento do inquérito, ele acabou misturando o texto anterior do artigo 28 com o texto originário, tá? Mas, de qualquer forma, também ficou flexibilizado com relação à possibilidade ou não do MP flexibilizar com os institutos existentes. Vou para o outro lado do quadrinho aqui, que é a ação penal privada, né? Então, enquanto na ação penal pública, via de regra, ele é indisponível, na ação penal privada há disponibilidade. Ocorre ainda através do perdão, da perempção, da renúncia do direito de queixa. A disponibilidade é relativa, porque também tem o prazo para dispor da ação penal, né? Quer ver, eu intentei uma ação penal privada, né? E a outra parte, né, se ela já for citada, já oferecer a resposta, se eu quiser desistir, ela precisa aceitar essa minha desistência. Vou para o princípio aqui. Com relação a esse processo, esse princípio da divisibilidade, né, o processo pode ser desmembrado, tá?
O oferecimento da denúncia contra um acusado não exclui a possibilidade de ação contra todos os outros. Pode ser que um desses não seja oferecido nesse momento, porque está faltando algum tipo de elemento, de informação, para ser oferecida essa denúncia num outro momento. Não tem problema, tá? Mas não exclui. Já na ação penal privada, o princípio da indivisibilidade. Você oferece a queixa contra todos, aquele suposto autores do fato, ou você não oferece contra ninguém, tá? Da intranscendência, esse princípio da intranscendência, ele é próximo nos dois tipos de ação, a ação penal pública e a ação penal privada. Quer dizer, só quem vai responder é o autor do fato, não pode passar da pessoa daquele autor do fato. Eu vou ter mais alguns princípios aqui que são muito próximos, quer ver? Né, proceder em IDEX, né, o IDEX ex officio, né? Com a adoção do sistema acusatório, ao juiz não é dado iniciar o processo de ofício. Cada um exerce uma função. Eu brinco em sala de aula, ado, cada um seu quadrado, né? O juiz julga, o MP acusa e a defesa defende, né? Não pode misturar essas funções, né? Antes nós tínhamos um sistema inquisitorial que, sim, era essa mistura de funções que o juiz acusava, o juiz cabeceava a bola, fazia gol, fazia tudo, né? Não, mas ele não. Hoje ele tem funções separadas dentro desse sistema acusatório. Esse mesmo princípio também se utiliza na ação penal privada. Ne bis idem, né, que é não a possibilidade de ser punido duas vezes, funciona nos dois tipos de ações. Da oficialidade, olha só, consiste na atribuição dos órgãos do Estado da legitimação. Peraí, falei rápido. Consiste na atribuição aos órgãos do Estado da legitimação para a persecução penal. A ação penal é atribuída a um órgão oficial. Por mais que aqui do outro lado esteja vazio, o que a gente tem que pensar? Por mais que eu, enquanto particular, eu posso iniciar essa ação penal, mas essa ação penal é atribuída a um órgão oficial, tá? Eu preciso do Estado, eu não posso punir privativamente ou privadamente. O 8 aqui, da autoritariedade. O exercício da função persecutória se dá por autoridades estatais. Eu posso perseguir, quem vai fazer isso é o próprio Estado. Por mais que seja eu iniciando essa ação penal, quem vai fazer é o Estado. E, por fim, o princípio da oficiosidade. Deve a autoridade estatal agir de ofício. E aí, agir de ofício o quê? A autoridade estatal, no caso do MP, das autoridades policiais, eles devem agir de ofício se acaso verificar algum tipo de delito, né, verificar a necessidade desse agir. Senão, também pode estar agindo com crime, através de uma prevaricação, deixar de agir por alguma maneira, tá? Pois bem, e aí entra muito a matéria que eu já expliquei toda ela para vocês com relação à ação penal. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Já tem 47 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu já coloquei para vocês dessa ação penal. Deixa eu pegar aqui prática penal, peças. Vou pegar aqui uma queixa-crime. E por acaso, eu vou transformar essa queixa-crime aqui e vou colocar aqui no nosso equipe do Teams, vou transformar em PDF, para que vocês realizem a peça, né, que é a nossa primeira trilha. A nossa primeira trilha vai ser uma queixa-crime, que é um crime de contra a honra. Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se dá certo assim. Na tarde de sábado, dia 24/2/2002, o senhor Jorge Ferreira, idoso de 83 anos, resolveu ir em seu carro ao shopping Solar Mall, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de comprar presentes para suas netas, Isaura e Isolda. Lá chegando, deparou
com o estacionamento lotado e, como era de se esperar, ao se aproximar da vaga destinada aos idosos, foi surpreendido por um carro que subitamente o fechou e estacionou na referida vaga. Seu Jorge, indignado, mas ainda com muito calmo, explicou ao jovem motorista que depois veio a saber se chamar Haroldo, que aquela vaga era destinada aos idosos e que ele não poderia estacionar lá. Haroldo, em um ataque de fúria, desatou a ofender Jorge, dizendo que ele não passava de um velho acabado, que lugar de velho é no asilo, e que não saísse com o carro da frente dele naquele momento e iria surrar Jorge, alegando que ele estava fazendo hora extra na terra. Mesmo apavorado, seu Jorge conseguiu anotar a placa do carro de Haroldo e, mais adiante, encontrou pessoas que testemunharam a cena e se prontificaram a fornecer seus contatos caso precisassem corroborar a versão em sede policial ou judicial. Diante desse cenário e com a honra abalada, seu Jorge entrou em contato com você, advogado criminalista, pois pretende que Haroldo seja processado criminalmente pelos atos que cometeu. Na condição de advogado do seu Jorge, elabore a peça processual cabível, ah, cabível e mais adequada para atender os melhores interesses do seu cliente. Vejam, eu vou colocar aqui para os senhores, mas vai estar lá na equipe da EP3, tá? Qual é o procedimento? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ó, a ação penal privada, está lá no artigo 100 do CP. Quem é titularidade? É o próprio querelante, que é o seu Jorge, né? E aí tem um padrão de resposta. O que, que me interessa aqui para vocês? Como é que vocês vão fazer? Eu vou cortar essa parte aqui que já tem a cola. Não, não quero que vocês vejam a cola, não. Eu preciso endereçar, né, ao juízo. Eu tenho que saber qual é a cidade que foi feito isso. Opa, tem aqui, não tem? Acho que é Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Então, aqui ele vai trazer todas essas dicas de como é que a gente vai fazer essa petição inicial, que é o próprio advogado que irá fazer dessa queixa-crime, e qual é o tipo penal que assim vai estar. Tá, eu vou deixar essa cola para vocês, né, para vocês entenderem com mais ou menos como é que funciona, né? O que que eu preciso numa petição inicial? Né? Narrar os fatos detalhadamente, de acordo com o artigo 41. Tem um detalhe muito importante que eu não falei para os senhores. Para que haja essa queixa-crime, um detalhe imprescindível, vou colocar aqui, e aí eu finalizo. Estou no Código Penal, eu vou lá no Código de Processo Penal. Eu quero o artigo 44. Olha só que interessante. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandado, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no juízo criminal. O que que isso quer dizer? Que aqui, na procuração que o advogado irá fazer para que a parte passe esses poderes, né, para eles advogar na área criminal, né, ser o seu procurador, se ter o mandato, ah, ela tem que ter poderes especiais, tá? Deve constar o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Tá? Então, isso é um detalhe muito importante, seja no mundo da vida, seja eventualmente em algum concurso, tá? Não esquecer toda vez que for fazer uma queixa-crime, a procuração não pode ser aquela cópia, recorta e cola de modelos de procurações, que tem lá no artigo 105 do CPC. Procuração com poderes amplos e gerais, né, adjudícia, nada disso. Tem que ter especificamente para queixa-crime, né, narrar o fato criminoso e o nome do querelante, ok? Não esquecer desse fato. Eu acho que o recado foi dado, tem 53 minutos, cansei os senhores, tá? E vou deixar aqui em PDF o texto e a explicação para que os senhores possam fazer essa primeira peça aqui da trilha.
Espero que eu tenha sido clara e eu me coloco aqui à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima, pessoal.